Trabalho ministrado por Fátima Baroni, realizado por Manuela Cassaboni, Jennifer Machado e Natália Rodrigues. Machismo tem como raiz uma palavra latina, macho, e trata-se principalmente do enaltecimento do sexo masculino sobre o feminino, expresso por comportamentos, opiniões e sentimentos que declaram a desigualdade de direitos entre os dois. Sendo assim, machista é toda pessoa que julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, culturais e intelectuais. Sabe aquelas piadinhas que dizem lugar de mulher é na cozinha ou mulher só sabe pilotar fogão? Pois é, o machismo desqualifica a mulher perante o homem e é principalmente causado do feminicídio por perpetuar a crença de que numa relação o parceiro é dono da parceira. Um acontecimento que reflete nossa sociedade é o recente caso Mariana Ferrer. Mariana alega ter sido drogada e sexualmente agredida durante uma publicidade que estava fazendo para o café de La Musique em Florianópolis, Santa Catarina, em 15 de dezembro de 2018. O caso ganhou atenção a partir dos relatos da própria vítima em seu perfil na rede social Instagram. André de Camargo Aranha, o suposto estuprador, foi inocentado por falta de provas. De acordo com o juiz, não há como condenar o acusador por crime de estupro quando os depoimentos de todas as testemunhas e demais provas periciais contradizem a versão acusatória. Mariana recorreu da decisão, mas a absolvição de André foi confirmada por unanimidade na segunda instância. Apesar do veredito desfavorável a Ferrer, o caso gerou grande comoção na internet, levando aos trend topics do Twitter a frase "não existe estupro culposo". Além disso, o público se revoltou pela forma como Mariana foi tratada pelo advogado do réu, que apresentou fotos de seu Instagram alteradas em que a mulher estava com roupas de banho ou consideradas mais provocativas. A ideia do homem era descredibilizar a suposta vítima e provar que uma mulher que posta aquele tipo de fotos merecia ser estuprada. A comoção gerada pelo caso resultou na criação da chamada Lei Mariana Ferrer, que visa a coibir a humilhação de vítimas de testemunhas no decurso dos processos judiciais. Misoginia. A origem da palavra misoginia vem do idioma grego e significa ódio à mulher. É diferente do machismo por envolver um forte conteúdo emocional à base de repulsa e aversão. Geralmente é decorrente à fase de construção de identidade masculina e costuma ser um resquício de dificuldades de elaboração dos sentimentos ambíguos do amor e ódio em relação às figuras parentais. Pode ainda indicar insegurança em relação à própria masculinidade, o que propicia o desejo de ser cruel com a mulher. Alguns estudiosos destacam que a misoginia só se aplica àqueles que não correspondem a um certo ideal do que significa ser mulher. Por exemplo, ser uma boa mãe ou uma boa esposa, quando a repulsa é destinada aos homens é chamado de misandria. Como um dos casos mais cruéis e odiosos contra uma mulher, temos o trágico assassinato de Elisa Samúdio pelas mãos do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes. Bruno decidiu sequestrar e contratar um assassino de aluguel para matar sua ex-companheira para não ter que registrar e pagar pensão para o filho que teve com ela, Bruninho. Ele a atraiu com uma proposta de uma grande quantia de dinheiro para Bruninho e a convenceu a ir com ele até seu sítio em Esmeraldas, onde a mulher foi separada de seu filho por dias, até que em uma noite, o primo e o melhor amigo de Bruno levaram Elisa para um terreno baldio e a entregaram nas mãos do contratado para efetuar o assassinato. A vítima foi esquartejada e seus restos mortais foram dados de comer para cães da raça Rottweiler. Seus ossos foram concretados, nenhuma parte de seu corpo jamais foi encontrada. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão em cárcere privado, pelo sequestro e abandono de incapaz em relação ao seu filho e pelo sequestro e assassinato da modelo. O caso é um ótimo exemplo de como mulheres não têm paz mesmo após a sua morte. Depois que a informação de que o corpo de Elisa teria sido dado a cachorros, milhares de piadinhas de mau gosto surgiram na internet. Uma das mais absurdas é de um homem que se fantasiou como goleiro e carregou um saco com Elisa escrito. Ou talvez tenha sido quando Bruno, após sair da cadeia, posou com 2 pitbulls, uma clara alusão do caso. Atualmente, ele cumpriu sua pena e vive livre em sociedade. Inclusive, voltou a jogar profissionalmente pelo Atlético Carioca,
Um clube de São Gonçalo. Bruno vive sua vida normalmente, Elisa não teve a mesma sorte. O sexismo, em princípio, trata-se de uma atitude discriminatória que define quais usos e costumes devem ser respeitados por cada sexo, desde o modo de se vestir até o comportamento social adequado. Também contempla a ideia de que o homem é melhor e mais competente do que a mulher, uma concepção que se assemelha ao machismo, mas vai além. Ser sexista não é privilégio de homens heterossexuais, pois mulheres ou pessoas da comunidade LGBTQIA+, podem adotar seu discurso. A sociedade, de maneira geral, é sexista e educa as crianças de forma a reproduzir modelos binários em que a tendência é de que um sexo deve se complementar ao outro. Ter medo de que um menino vire gay por brincar de boneca é um pensamento sexista. Já a expressão homens são de Marte, mulheres são de Vênus é sexista por constranger os sexos a serem de uma determinada forma, tanto em relação ao seu comportamento quanto em relação ao seu caráter. Outro exemplo é colocar as mulheres sempre na condição de vítima, e daí que se sinaliza uma condição de eterna submissão. Uma das consequências da cultura sexista é a homofobia e a desigualdade de poder, oportunidades e salários que as mulheres e os homens vivem no mundo profissional. O que as porcentagens dizem? Existe preconceito contra a mulher no Brasil? O jornal Poder Data foi às ruas para perguntar ao povo se existia preconceito contra a mulher no Brasil. 80% dos homens disseram que existe, 12% dos homens disseram que não existe e 8% não soube ou não quis responder. 87% das mulheres disseram que existe, 3% disseram que não existe e 11% não souberam ou não quiseram responder. O gráfico na imagem representa a porcentagem total entre homens e mulheres.